A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje falará sobre auxílios, curas e juventude. Temas abordados por Francisco Cândido Xavier na década de 1970. A primeira questão proposta ao Chico foi a seguinte: apesar do senhor afirmar, minha tarefa é o livro, não é a cura, o senhor, pelos seus guias, receita dezenas ou centenas de vezes em cada sessão. Muitas vezes somente exaltações inspiradas na moral, na fé e na esperança. Na maioria, homeopatia e dinamização suave. Qual o objetivo? O sofrimento que a doutrina, julgo, considera como processo de expiação e aprimoramento. A caridade de curar algumas vezes e consolar sempre, com perdão da irreverência. É simples proselitismo? Responde o nosso irmão Chico. A informação da revista Realidade, que fez tal afirmação, é autêntica. Nós, desde o princípio, temos estado convocados por nossos amigos espirituais à manutenção do livro. E o livro, por nosso intermédio, vem sendo produzido desde o ano de 1931, 4 anos depois do nosso ingresso na doutrina espírita, explicada por Allan Kardec, com base nos Evangelhos de Jesus Cristo. Compreendemos que as nossas respostas, as respostas dos amigos espirituais por nosso intermédio, aos nossos amigos que nos visitam, em sua maioria, quase que esmagadora, são sempre respostas baseadas na própria doutrina, em nossa necessidade de paciência, de compreensão, de calma, de humanidade diante dos outros, e há um pequeno setor em que os amigos espirituais, a pedido dos amigos que nos é liberada nos Estados Unidos da América do Norte e até mesmo em países da Europa, como a Alemanha Ocidental, com plena aprovação do mundo médico. Além da quinta dinamização, somente os nossos amigos diplomados em medicina têm autoridade para apresentar os requisitos necessários ao tratamento ou cura dos enfermos. Quanto ao problema do auxílio, nós nos recordamos daquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando, dirigindo-se aos sofredores, ele afiançou: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. O próprio Senhor não prometeu cura, ele prometeu alívio. Não estamos fazendo absolutamente qualquer comparação. Conhecemos a nossa posição de subvermes em minha condição pessoal. Quanto ao proselitismo, devemos informar ao nosso caro amigo que começamos nosso grupo orando, a bem dizer, em família, um pequeno grupo. Se houvesse da nossa parte qualquer impulso de proselitismo, nós estaríamos recrutando os que sofrem nas cidades de que eles procedem, em Pedro Leopoldo ou Uberaba. Nós estamos em nosso grupo muito humilde de orações. Os amigos nos visitam. É impossível recusar acolhimento, porque aqueles que nos visitam nos conferem uma honra. Orar conosco, vir ao nosso encontro para uma prece. Isto é uma bênção para nós. Isto, para nós, é calor humano, fraternidade, amor em Jesus, aproximação humana, vontade de nos compreendermos uns aos outros, vontade de nos aquecermos de coração para coração, mas não proselitismo, porque em nossa vida de 45 anos de doutrina espírita cristã, ainda não fomos a cidade alguma
recrutar os nossos amigos para as nossas reuniões. A próxima pergunta foi a seguinte: o homem, numa faixa que geralmente vai dos 16 aos 23 anos, é um rebelde. Depois, quase sempre, ele acaba se adaptando, se integrando na sociedade. No exato instante em que o homem se adapta, seu espírito evolui ou se acomodou? Responde Chico: quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem essencialmente é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem. Hoje, muitas vezes, queremos tratar os nossos jovens como se eles fossem nossos inimigos, e isso é um erro. Os nossos jovens são os nossos continuadores. Trazem consigo uma vida diferente da nossa, impulsos originais que nós não podemos auscultar em toda a sua extensão. Os nossos jovens de ambos os sexos necessitam, principalmente hoje, de nossa compreensão. Naturalmente que não podemos empurrá-los para a libertinagem, mas não devemos frenar neles o impulso à libertação para que eles se realizem, para que eles se desvinculem da nossa vida pessoal. Todos nós, na condição de criaturas amadurecidas na experiência física, podemos igualmente e temos independência deles e não devemos escravizá-los aos nossos pontos de vista. Falamos numa experiência de mais de 4 decênios em que temos visto centenas, talvez milhares de jovens e adultos chorando sobre os nossos ombros em vista do amor possessivo que tantas vezes nos retarda o progresso individual e ocasiona tantos distúrbios em nossa vida familiar e coletiva. Tantos jovens que se doparam em drogas, tantos que se refugiaram em casas de saúde, tantos que abandonaram os seus próprios deveres e fugiram para a indisciplina, que desertaram de estudo, muitas vezes por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados a orientá-los na vida prática. E, ao mesmo tempo, vemos tantos pais, tantas mães e tantos orientadores e tutores chorando porque não podem escravizá-los à sua própria vida. Por que é que nós não podemos amar uns aos outros na condição de jovens e de adultos, cada qual vivendo dentro da própria época da experiência física? Por que nós, como adultos, não podemos resguardar a nossa independência, dando independência àqueles jovens que são a esperança da humanidade, que são nossos filhos, nossos continuadores, para que eles realizem as empresas a que foram chamadas na presente reencarnação? Allan Kardec, através da questão 385, no Livro dos Espíritos, trata disso com muita propriedade, e isto há mais de 100 anos. Nossos filhos são espíritos que vieram de outras condições diferentes das nossas. São credores do nosso maior respeito. Não falamos em diálogo e precisamos do diálogo. Falamos em comunicação e precisamos da comunicação. Não apenas no dia dos desastres sentimentais. Conversar com nossos jovens, conversar com os pais, como grandes amigos que se interligam através das suas experiências. Mas devemos lembrar, diálogo nunca foi pancadaria verbal. A comunicação nunca foi uma censura sistemática. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.